porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se, e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. Também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo as verdades do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se ao caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não, porque se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos orar? Pai querido e Pai santo, uma vez na palavra do Senhor, queremos mais uma vez rogar ao Senhor, continue nos abençoando. E agora, na continuação desse culto, onde a palavra do Senhor será ministrada, pedimos ao Senhor, continue tendo misericórdia de nós. Abençoa-nos, tanto na fala bem como na audição. Que seja um momento proveitoso, que seja um momento didático, que seja um momento onde nós possamos, na audição da exposição, aprender verdades para o nosso dia, para o nosso cotidiano, para que em todas as coisas da nossa vida, Deus seja louvado. Ajuda-nos, Pai, continue sendo conosco. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Esse texto que nós temos aqui é um dos raros textos que as Escrituras vai nos mostrar de um líder sendo disciplinado, sendo exortado por outro líder. O que nós encontramos aqui é Paulo conversando com Barnabé, com a audiência que os assiste. Mas antes, porém, me permita contar uma história. Uma senhora todos os dias, quando estava lá lavando as crianças, ok, crianças de até 3 anos, isso, 7 anos, isso, crianças até 7 anos, por favor, podem vir, a tia já vem também, crianças até 7, isso, foi a mudança na liturgia, a mudança do protocolo, né? Perdeu a média. Crianças de até 7 anos. Isso. Vamos orar, convidar a irmã Elineide que estivesse orando por essas crianças e também pelas essas irmãs que estarão somando ali, trazendo a mensagem ao coração dessas crianças. Senhor Jesus, Deus amado, nós estamos novamente diante da Tua presença.
vez, ó Pai, rogando o Teu Espírito Santo sobre a vida, Senhor, das nossas crianças, ó Deus, que a palavra, ó Deus, que será ministrada ali, ó Deus, vai estar alcançando o coração delas, ó Pai, para elas jamais, ó Deus, desviar e nem esquecer da Tua palavra, Pai. Amém. Te rogamos também pela vida das tias, ó Pai, que se dispuseram a estar ali, esteja dando ânimo, sabedoria, capacidade, ó Deus, para continuar, ó Deus, pregando o Teu Evangelho. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Isso. Ok. Havia uma senhora que ficava ali na sua casa, na sua cozinha, e na sua cozinha tinha uma grande vidraça. E nessa vidraça ela conseguia ver o que se passava em determinados momentos na casa da sua vizinha. Mas coincidentemente, as ocasiões que ela estava na cozinha eram ocasiões também que aquela vizinha estava estendendo roupas no varal. E ela sempre ficava indignada, porque aquela vizinha estava sempre, por mais que lavasse as suas, ela sempre com as roupas encardidas. E aquela mulher sempre, quando conversava com uma ou outra amiga vizinha, ela falava, comentava sobre essa sua vizinha, que tinha lá no seu varal só roupas encardidas, e eram roupas até bonitas, mas estavam todas encardidas. Passaram-se alguns meses, e essa mulher que está vendo a cena da vizinha colocar as roupas manchadas no varal, ela resolveu dar uma geral na sua casa, uma faxina geral. E quando chegou, deixou a cozinha por último. Coincidentemente, quando ela estava trabalhando ali na cozinha, o que ela encontra do outro lado da vidraça? A sua vizinha colocando roupas no varal. Mas o que ela percebeu foi que enquanto ela estava passando vassoura e passando um limpa-vidro, ela foi percebendo que as roupas da vizinha estavam ficando mais brancas, estavam ficando mais limpas. E à medida que ela limpava a sua vidraça, percebia que a sua vizinha estava lavando as roupas com muita competência. Moral da história: às vezes não é a roupa do vizinho que você está enxergando suja, mas é a sua forma de enxergar as coisas do outro lado da vidraça que são corrompidos. Quando nós olhamos para isso, esse texto vai trabalhar um pouco sobre essa situação, sobre esse momento de nós, aquilo que você vai mostrar a partir do verso 11, é de quando formos passíveis de correção. Essa mulher com a vidraça, naturalmente, ela se viu julgando a si mesma pela sua falha. Mas nós olhamos para um texto, e esse texto aqui vai nos mostrar algumas questões. A gente vai conversar aqui até o verso 14. Ele vai estar dizendo assim: quando for passível de correção. O verso 11 diz assim: quando porém Cefas veio a Antioquia, resistir face a face, porque se tornara irrepreensível. Irmãos, nós vamos entender e vamos ler na Bíblia, e sabemos que a Bíblia, em todos os momentos, ela nunca se preocupou em esconder falhas de ninguém, sejam de grandes homens ou de pequenos homens. A Bíblia a palavra de Deus, ela está ali para registrar essa trajetória de Deus com o homem pecador. Quando nós olhamos, nós vamos ver aqui o que estava acontecendo. Vamos nos situar aqui historicamente, né? Paulo está em Antioquia, aquela cidade onde pela primeira vez os crentes foram chamados de cristãos. Foi ali que Paulo e Barnabé começam o seu ministério, ficou ali 3 anos. E tinha a capital, podemos chamar assim, do cristianismo, que era Jerusalém. Jerusalém era o berço do cristianismo para os judeus. Já Antioquia, a capital da Síria, era o berço do cristianismo para os gentios, aqueles que não eram judeus. Então Pedro provavelmente está saindo de Jerusalém, visitando Antioquia, subindo no mapa, e sobe ao norte, e está entrando ali em Antioquia. Pedro vai fazer uma visita, mas o verso 11 vai falar que Pedro foi passível de correção.
Mas quando nós olhamos, eu quero que a gente veja isso, mas não possamos ver Pedro como aquele que pecou. Mas não, Pedro é como qualquer um de nós que vai pecar. A Bíblia está permeada com isso. Nós vamos olhar Gênesis 37, de 1 a 5, que é aquele momento em que Jacó declara para todo mundo que José era seu filho predileto. Falhou como pai. O que nós olhamos no verso 5 é que os irmãos, a partir daquele momento, começaram a odiar José. Falharam também. Quando nós caminhamos em Números 20, quando Moisés foi dito pelo Senhor Moisés, chegando na rocha, você fala com ela. E Moisés bateu 2 vezes. Moisés falhou. Quando nós vamos para 2 Samuel, capítulo 12, verso 9, Natã vai confrontar Davi pelo pecado de Batseba, e Natã diz assim: por que desprezais a palavra do Senhor fazendo o mal? Então, quando nós olhamos, a Bíblia não faz questão de ficar escondendo os nossos erros, mas a Bíblia, ela é um instrumento de Deus para mostrar que todos nós somos passíveis de erros e de sermos corrigidos. E aqui a falha de Pedro está justamente aqui. O texto mostra que Pedro é apóstolo dos judeus e Paulo apóstolo dos gentios. Pedro foi aquele comissionado por Jesus, andou com Jesus no seu ministério, e pela igreja, Pedro é aquele que vai trabalhar com os judeus. Pedro era uma autoridade que era respeitada em qualquer lugar que a igreja estivesse, mas nem por isso Pedro deixou de ser uma pessoa falível, uma pessoa que comete os seus erros. Então ela é passível de qualquer correção. Qual foi o pecado de Pedro? Qual foi o pecado que nós vimos aqui em Pedro? Se você vai para o verso 12, você vai encontrar a seguinte leitura: com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e por fim veio apartar-se, temendo os da circuncisão. Olha como o texto do verso 12 começa: com efeito, visto que. Então o verso 11 está dizendo que Pedro é alguém que falhou, é um servo de Deus, uma coluna, um fundamento da igreja, uma coluna da igreja, mas o texto está falando que ele falhou. Qual foi a falha de Pedro? É o que está no verso 12. Visto que, então o verso 12 vai estar dizendo, justificando ali o que ele estava fazendo. Primeiro é que Pedro sai de Jerusalém e vai para Antioquia, e ali em Antioquia fica alguns dias, e o texto vai falar que ele estava comendo com os gentios, estava comungando com eles. Assim como para nós hoje, nós não convidamos pessoas para ir à nossa casa que nós não conhecemos. Nós convidamos pessoas que nós conhecemos, pessoas que fazem parte do nosso círculo de amizades. O que nós encontramos aqui é um Pedro que é um apóstolo chamado para os judeus, junto com a igreja gentia lá em Antioquia, na Síria, e eles estavam confraternizando. Ou seja, Pedro era um homem que conhecia o chamado de Deus para ele dos judeus, mas reconhecia o ministério de Paulo em estar levando o evangelho, as boas novas de salvação a todos os gentios. Esse foi no chamado de Paulo, e assim como também foi no chamado de Pedro para os judeus. O que nós observamos é que Pedro está todos os dias em festa. Tem uma autoridade na cidade. Vamos imaginar que Augusto Nicodemos, está aqui em Senador Caneiro e vai passar aqui uma semana, Aí todo mundo vai querer chamar ele para almoçar em casa, tomar um cafezinho, comer pão de queijo, Maria? Comer um pão de queijo lá, ou talvez pregar na igreja. Doutor Augusto, você pode pegar lá na congregação, é pequenininho, você vai, tanto aqui foi, E ele vai ficar uma coisa badalada. Mas observe que o texto vai dizer que a partir do momento que chegavam os judeus da parte de Tiago, quem era Tiago? Tiago era um dos líderes da igreja em Jerusalém. Em Jerusalém havia a igreja, mas a igreja em Jerusalém ainda tinha muitas raízes, muito ranço do legalismo judaico. Jesus quebrou todas as exigências, mas em Jerusalém havia ainda um ritmo, um rastro. Havia muitas coisas que deveriam mudar, mas é claro que as
coisas não acontecem do dia para a noite. Quando esses que são da parte de Tiago chegaram e perceberam que Pedro estava comendo com os gentios, ou seja, Pedro como judeu, naquele momento não estava tendo restrição de alimento, não estava participando dos jejuns, das orações cultuais, não estava preocupado com as festas, e ao mesmo tempo Pedro não estava preocupado com a divisão da igreja. Pedro estava vendo todo mundo como uma igreja. Quando os de Jerusalém chegam, da parte de Tiago, o texto vai dizer que Pedro vai se afastando. Pedro vai se afastando para não causar ou não gerar uma má impressão naqueles seus colegas de Jerusalém. Ele queria ficar bem na fita, e quando ele vê os seus conterrâneos, ele começa a não receber convite, já não ia mais na igreja, né? Já não era qualquer almoço, convite que ele aceitava, então ele foi se afastando ao ponto de repelir os gentios, na casa dos gentios. E o que nós olhamos aqui é que esse não era Pedro. Pedro não pensava assim. Se você vai para Atos capítulo 10, a partir do verso 16, Pedro está lá na sacada, né, da sua casa, na casa de um irmão em Jope, e desce o lençol pelas 4 pontas. E lá tinha toda forma de animais, quadrúpedes, répteis e aves, e ele ouve a voz do Senhor dizendo assim: mata e come. E ele, como todo bom judeu, fala: o que é isso? Eu sou judeu, né? Eu não como coisa impura. E ele ouviu do céu de novo: olha, não torne impuro aquilo que Deus santificou. Isso aconteceu por aquela vez mais 2 vezes, por 3 vezes. Pedro entendeu que a partir daquele momento não havia mais a separação. E ele chega para Cornélio, quando ele está ali, né, com Cornélio e sua família. O verso 35 e 36 do mesmo capítulo 10 de Atos vai dizer que aqueles homens receberam a visita do Espírito Santo. E como aconteceu em Atos 2, está acontecendo em Atos 10 ali. E Pedro então reconhece, e ele vai dizer nos versos 34 e 35, que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro, quando está em Antioquia, sabia disso. Ele tinha essa crença que não existe pessoas melhores ou piores. Não existe feios ou bonitos para Deus. Mas aqueles que estavam se achegando estavam percebendo. Pedro, a grande falha de Pedro aqui foi naquele momento, em olhar para o Evangelho, olhou para as pessoas. A grande é que Pedro se preocupou muito mais com a forma como ele seria visto, ou seria um dito dele lá em Jerusalém, do que propriamente se lembrar que Jesus foi aquele que quebrou todos os protocolos. Jesus tocou de culto quando a lei dizia para não tocar. Jesus é aquele que estendeu a mão para um leproso, coisa que não deveria fazer. E tudo aquilo que é o rito, que é a lei, Jesus quebrou para ensinar que ele está acima desses valores. Pedro, naquele momento, como todo bom pecador que ele era, assim como eu e você, falhamos, somos passíveis de falha em situações ou em momentos que deveríamos agir de um jeito e passamos a agir de outro jeito. Pedro falhou a olhar mais para o homem, e principalmente os homens judeus, do que para Deus, as igrejas, e no caso aqui as igrejas antigas. Quando se faz isso, Pedro está cometendo um grande e grave problema. Quando Pedro se afasta dos gentios e vê que aquela comitiva que vem de Tiago, que era a igreja de Jerusalém, quando Pedro se afasta, ele está dizendo o quê? Que o ministério de Paulo é um ministério secundário, porque Paulo foi. Então, se ele afasta e fica com medo de ver os judeus, a turma lá de Tiago, e essa turminha, então o que é que Pedro está dizendo? O que é que ele implicitamente, a sua fala está mostrando para aquelas pessoas? Que a igreja poderosa é a igreja de Jerusalém. Olha como Pedro, quando esse povo não estava aqui, era um, agora que chegou, olha como Pedro ficou retraído. Pedro está dizendo que todo o trabalho de Paulo com os gentios é um trabalho secundário. Pedro está dizendo que aqueles crentes lá de Jerusalém são a elite do cristianismo e os gentios são a planta baixa, não é? É só aquela coisinha ali. E Pedro então incorreu em muitas situações que prejudicaram o evangelho a ser pregado entre os judeus por ele e o evangelho sendo pregado por Paulo.
O verso 11 e o verso 12, Paulo diz que trata essas questões. Mas, queridos, quando eu e você falhamos, nós devemos levar isso em consideração. Primeiro é que nós somos passíveis de erro, todos nós o somos. Mas que aqui no caso, há erros que nós cometemos, que tem um peso maior, que é quando nós olhamos para o verso 13, que a ideia de não procurarmos prejudicar aqueles que estão do nosso lado em detrimento das nossas falhas. O verso 13 diz assim: e também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio pé ter se deixado levar pela dissimulação deles. O que está acontecendo no verso 13? E a orientação de Pedro, o entendimento do verso 11, é que todos nós somos passíveis de falhas. Como nós falamos aqui de Jacó, dos irmãos, Moisés, Davi, Pedro, eu e você, nós somos passíveis. A Bíblia vai dizer e vai mostrar os erros das nossas falhas. No verso 13 vai falar que nós devemos ter a preocupação de procurar sempre, em relação às nossas falhas, não prejudicar os outros. E o que está acontecendo aqui? Uma vez que é gradativo, como eu havia falado há pouco, Pedro não se afastou do momento para o outro. Pedro foi, mas se esquivando aos convites, foi fugindo. Quando pensa que não, as pessoas visivelmente estavam percebendo que Pedro estava se afastando. E quando Pedro vai se afastando durante os dias, aqueles irmãos que eram lá de Tiago, lá da capital, Jerusalém, eles estavam dissimulando com Pedro. Já imaginou a pressão que não seria? O que é isso, Pedro? Você é um judeu, dá exemplo, muda, você está com vira-folha, você está parecendo folha de palmeira em época de tempestade. Isso deve ser a dissimulação, onde aqueles judeus estavam dizendo: Pedro, nós somos outro nível, nós não nos achegamos com essas pessoas. Pedro foi aceitando a dissimulação, foi se afastando. O que acontece? Acontece justamente o que acontece conosco quando nós erramos. Quando nós erramos, por vezes, nós levamos muito conosco. A nossa forma de pensar, a nossa forma de discutir, as nossas opiniões sobre determinados assuntos, dizem muito respeito a nós, mas também influencia a todos aqueles que estão do nosso lado. Observem que até Barnabé, olha como Deus é sábio, e que Lucas retrata aqui, que Paulo retrata aqui em Gálatas, que até Barnabé, quem era Barnabé? Barnabé foi aquele que acompanhou o apóstolo São Paulo para as viagens missionárias. Fez a primeira e na segunda, depois na segunda já vai com João Marcos e Paulo vai com Silas e Timóteo para outras cercanias. Mas Barnabé vai também ser um grande evangelizador. Barnabé, que era um conhecedor, andou com Paulo. E mesmo assim, Barnabé foi um que deixou-se dissimular pelos judeus, pela fraqueza de Pedro. Pedro falhou e ele não se atentou para isso, mas ele também prejudicou a muitos. O Dr. Augusto Nicodemos, ele escreve um comentário sobre Gálatas, livres em Cristo, e ele diz o seguinte sobre o erro de Pedro: o erro de um grande homem de Deus, mesmo depois de ele ter se arrependido, acaba corrompendo muito. O erro de Pedro logo começou a ser reproduzido. Mesmo quando um homem de Deus se arrepende, nem sempre é possível consertar todos os efeitos do erro que cometeu, porque o pecado corrompe mentes e corações. O que ele está fazendo no comentário justamente desse verso 13 é que Pedro, se deixando de dissimular pelos outros, comete falhas e ele traz muitas pessoas com ele. Provavelmente muitos judeus que estavam ali na Antioquia e tendo um bom relacionamento com a igreja de Antioquia. Então eram judeus e gentios vivendo de fato o que Paulo vai pregar em Efésios, que é que Jesus quebrou o muro que separava gentios e judeus. Agora todos nós somos um em Cristo Jesus, então não há mais barreiras. A igreja de Antioquia tinha tanto judeus como gentios, e a igreja estava expandida desse jeito, mas com essa falha de Pedro, a igreja começou a dividir. E isso nós precisamos refletir para os nossos dias, nas palavras, nas nossas conversas em casa, por exemplo, quando alguns falam assim: seus filhos não estão vindo na igreja, o que foi? Não sei. Mas quando pergunta para o seu filho, ou para os nossos filhos, pergunta: por que você não quer
Ah, não, mas toda vez que meu pai e minha mãe vai para a igreja, quando eles voltam aqui, só fica jogando pedra da igreja. Reclama de pastor, reclama de conselho, reclama da junta tribunal, reclama do cafezinho, reclama disso, reclama daquilo. Então, se eles que vão lá estão reclamando, então não vou. Não é mais ou menos essa a ideia que o texto quer passar para nós? De que quando cometemos falhas, aquelas falhas, elas vão proliferando, elas vão disseminando, elas vão andando no meio da igreja. Aqui nós podemos ver dentro disso, dentro do texto, para nós refletirmos duas reflexões, duas preocupações com isso. A primeira preocupação é na igreja. É que nós temos que olhar para a igreja com a preocupação de não permitir com que o erro se instaure ali. A segunda preocupação ela é pessoal. Quando você vê o erro, não espere que o outro faça o que você deve fazer, que é acusar o erro. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 5, nós temos aquele momento em que Paulo está conversando com a igreja de Corinto e está indignado, porque havia um homem e o seu filho deitando na mesma cama com a mulher. O pai, sendo casado, e o filho tendo relações sexuais com a madrasta. Paulo, a gente imagina que estava querendo descabelar do outro lado. Que loucura é essa que vocês estão fazendo? Eu com o meu espírito junto com vocês, pega esse cidadão e chuta para fora da igreja para deixar Satanás dar uma surra nele. Quem sabe assim não salva a alma do indivíduo. 2 Coríntios a gente vê quase que esse cidadão arrependido voltando para isso, voltando para a restauração. Então o que nós olhamos aqui é que nós precisamos, em relação ao pecado, fazer como Paulo fez aqui no verso 11, resistir face a face. Nós temos a grande preocupação de achar que a liderança que tem que cuidar desses erros, é uma responsabilidade da liderança, mas a responsabilidade de toda a igreja é zelar uns dos outros. É quando o irmão está errando, é ir lá conversar, exortar, para não acontecer o que aconteceu aqui. Pedro comete uma falha, ele vai se afastando do convívio dos gentios, e depois ali em Antioquia tem quase 2 igrejas, tem um racha na igreja. E Paulo então no verso 14 vai nos ensinar que quando formos passíveis de correção, devemos aceitar uma repreensão amiga. Olha o que o verso 14 diz: quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vive como gentio e não como judeu, porque obrigas os gentios a viverem como judeus. Olha que coisa boa que Paulo está ensinando para nós, mostrando que Pedro é aquele que tinha conhecimento das verdades que Paulo tinha conhecimento. Embora o próprio Pedro vai escrever na sua carta que Paulo escreveu coisas difíceis de entendimento. E Pedro está admitindo que, mesmo sendo um servo de Deus, ele não tinha o grau de conhecimento que Paulo estava ali alcançando naquele momento. Pedro possivelmente não estava entendendo a dinâmica que a sua falha de ficar dando ouvidos mais aos judeus de Jerusalém, da parte de Tiago, do que propriamente dizer aqueles judeus: não, aqui não é Jerusalém, aqui é Antioquia, aqui nós vamos viver como uma igreja só. Pedro, no seu medo, ele recuou, trouxe muito sem ele perceber. Agora Paulo está pegando todas essas 4 pontas, essas situações, e fechando isso. Paulo vai mostrar para nós, e mostrar para Pedro sobre a questão da postura que nós devemos ter. Nós precisamos ter a postura que Paulo teve, resistir a alguém quando está errado, face a face. Todos nós temos dificuldades de viver uma vida onde, na medida do possível, nós não cometemos falhas. E quando nós somos confrontados, nós queremos nos justificar e ainda apontamos o dedo. Olha, como foi o caso de Adão: ó, Senhor, não foi eu, foi a mulher que o Senhor me deu. Quando pergunta para ela: olha, eu não tenho culpa, foi a serpente que me enganou. Quando nós estamos com falhas, quando nós somos passíveis de erros, o pecado que habita em nós nunca vai querer ser confrontado, e nós sempre vamos nos defender, justificando o outro, sem necessariamente admitir, assumir a nossa culpa. Pedro aprendeu com Jesus a amar, a perdoar, a não discriminar, a não se achar melhor que os outros. Os lava-pés ensinou isso. Mas parece que Pedro havia esquecido de tudo isso. E há um dado interessante que o William Barclay, ele vai falar um pouco sobre
nessa questão desse comentário que ele faz de Gálatas também, ele está mostrando, talvez para nós ouvirmos isso, vai entender talvez a indignação de Paulo, de como o coração dos judeus era um coração difícil de lidar. William Barclay, ele fala o seguinte: Pedro estava aceitando os argumentos dos judeus e seu evangelho que achavam, a forma que eles pregavam o evangelho, como os judeus pregavam o evangelho. Então, se Pedro estava recuando a investida deles, é que Pedro estava aceitando de novo aquele evangelho. Então, Barclay diz assim, que os judeus pensavam assim, que todas as promessas e dons divinos eram só para os judeus. Nenhum gentio poderia ser admitido nesse precioso privilégio, é claro, se não passasse pelos ritos, circuncisão, luas, festas, sacrifícios e tudo mais, que mesmo os crentes em Jerusalém mantinham esses hábitos. O que vamos no Barclay ainda vai dizer assim, o cristianismo era única e exclusiva para judeus. Há um tipo de judeu que acariciava com arrogância a ideia de povo escolhido. Chegavam a afirmar coisas terríveis, como, dentre todas as nações que fez, Deus só ama Israel. Outra coisa que diziam, Deus julgará Israel com uma medida e os gentios com outra. Ele ainda diz, esmaga a melhor serpente, mata o melhor dos gentios. Deus criou os gentios para combustível do fogo do inferno. Barclay conclui que esse tipo de judeu via Paulo levando o evangelho aos desprezados e odiados gentios. Quando nós ouvimos esse relato histórico de Barclay, é que nós vamos entender a indignação de Paulo. Paulo está indignado não é porque vieram e somente ficaram ali, ficaram dissimulando com Pedro, é porque o pensamento daqueles que vieram de Jerusalém se achavam melhores que os outros, e isso é inconcebível para o evangelho. Isso é inconcebível para o povo de Deus. Quando eu e você nos achamos melhores do que os outros, isso não condiz com a prática do evangelho. Quando imaginamos que áreas da igreja não seguem sem minha presença, sem meus braços, então a igreja está fadada ao fracasso por imaginar que quem vai trabalhar, quem vai fazer as coisas é o próprio homem. Mas o que nós olhamos para essa situação é que Paulo vai repreender a Pedro. Paulo vai repreender a Pedro, eu coloquei aqui algumas situações pelas quais Paulo faz isso. Paulo repreende Pedro, por quê? O evangelho não está acorrentado a antigos rituais e atos externos. Efésios 2,11 diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Outra coisa que Paulo repreende a Pedro nesse sentido, é que a lei não pode salvar, mas aponta para o Salvador. O Velho Testamento, quando Moisés dá a lei não tinha nenhuma intenção de salvar ninguém, muito pelo contrário, a lei foi dada para mostrar que o homem, por mais santo que ele seja, por mais dedicado que ele possa parecer, as suas ações seriam insuficientes para contemplar toda a obra da lei. E alguns falam que a lei é maldição, mas na verdade a lei é graça, é bênção, porque a lei diz, você vai tentar, e o homem fala, eu dou conta, eu consigo seguir todos os mandamentos. Lembra aquele jovem que vai conversar com Jesus? Que farei para herdar a vida eterna? E Jesus perguntou, o que você tem feito? Olha, eu adoro ao Senhor, honro pai e mãe, dou meu dízimo, faço tudo. Jesus falou, tudo bem, servo bom, falta uma coisa, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e segue-me que terás uma nação ou uma mansão nos céus. A Bíblia diz que aquele homem, aquele jovem, por ser rico, abandonou. Porque na cabeça do judeu, ele se acha competente em fazer as coisas, porque é o povo escolhido. Então na cabeça do judeu, a lei o justifica diante de Deus. E Paulo está dizendo que por obras da lei ninguém pode ser justificado. Mas esses judeus estavam dizendo, e Pedro está talvez se esquecendo disso. A outra coisa que Paulo vai falar aqui, o que dá a entender, é que a salvação vem do alto, é graça. Não pelo poder dos braços, não pela capacidade humana, é a nota de cima. Isso é graça, é favor, é merecido. É Deus olhando para nós com um olhar de graça e misericórdia.
Por fim, Paulo vai repreender a Pedro, porque a salvação não é exclusiva de uma nação, mas de todo o que crê. Marcos 16:15, Jesus está dizendo: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quando nós olhamos para isso, vamos nos lembrar da mulher, aquela mulher lá do início, que não observava a sujeira. E ela estaria sempre tendo uma visão, um julgamento errado do outro lado da sua porta, da sua casa. Assim como nós, que precisamos, como aconteceu com a mulher, lavar as nossas vidraças do coração, do nosso entendimento, para pedir a Deus que o Espírito Santo faça isso, que é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Pedir a orientação desse Espírito Santo para que nós possamos olhar para as pessoas com as vidraças limpas. Porque a cada vez que eu me digo santo, eu me vejo santo, me vejo melhor que os outros, eu começo a olhar desse jeito, então os outros serão sempre inferior à minha pessoa. Pedro aprende com Paulo, é a grande lição de Pedro, é que o texto não mostra Pedro replicando. O texto não mostra Pedro falando: você está certo, Paulo? Mas você está certo mais. Não vê, não há retorno. O que leva a nos dar um entendimento em que Pedro aceitou aquela reprimenda com o coração aberto, vindo de um irmão que se preocupava com o evangelho tanto quanto ele. Que seja assim também na nossa vida. Que a nossa vida possa ser essa busca de estar, parafraseando a mulher, é claro, né? Estar sempre buscando no Espírito Santo lavar a nossa alma, tirar da nossa alma os preconceitos, entender que por mais que eu tenha qualidades, se Cristo não foi favorável a mim lá na cruz do Calvário, nada disso adianta. E por fim, possamos entender também que o fato de sermos crentes não nos isenta de falharmos. Há uma maior propensão de falharmos em relação àquelas pessoas que não aceitam a Cristo, porque nos achamos melhores que eles às vezes. E Paulo disse que ele era o menor de todos os apóstolos, e ele disse que ele era miserável e pecador. Que Deus nos abençoe e que Deus nos conduza em graça e misericórdia, para que quando estivermos cometendo atos errados, que não condizem com a Escritura, com a Palavra de Deus, Deus, na sua misericórdia, possa colocar irmãos abençoados, para que venham falar conosco, nos apontar as nossas falhas, e nós baixarmos a nossa cabeça, a nossa pretensão, a nossa arrogância, e entender que Deus nos ama tanto, que mandou a sua própria igreja, os seus filhos, para falar conosco em relação às nossas dificuldades. Que Deus assim continue nos abençoando. Vamos orar, queridos. Grande Deus e eterno Pai, agradecemos pelo texto que foi lido, agradecemos, Pai querido, pela mensagem que foi dita, agradecemos porque a Bíblia mostra o quanto somos falhos e pecadores, o quanto nós somos passíveis de correção e o quanto precisamos de correção. Que o Senhor, Pai, nos ajude também a aprender que há muitos que nos cercam e muitos precisam do nosso exemplo, do nosso testemunho, e que o Senhor também nos dê discernimento para que tenhamos a preocupação com os nossos comentários perto de pessoas que olham para nós como exemplos, como colunas da igreja, como líderes, e dependendo da forma como agimos e falamos, é isso que nós estamos fazendo e ensinando àqueles que nos seguem. Que o Senhor nos ajude para termos sabedoria, para que diante de todas essas situações possamos falhar, reconhecendo a falha, evitando ao máximo prejudicar os outros, e recebemos do Senhor a correção que é devida. Pedimos isso, Pai querido, em nome de Jesus. Amém. Que Deus assim